Aprenda nesse vídeo a criar um calendário editorial para as redes sociais. Vem comigo! Antes de mais nada, deixa eu dizer para você que na descrição desse vídeo tem os materiais gratuitos que você pode baixar a fim de otimizar o seu marketing e gerar ainda mais resultados, mais clientes para você. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo porque vale a pena, todos esses conteúdos são gratuitos. E fica comigo até o final desse vídeo, pois no final eu te darei a estrutura para você criar o conteúdo perfeito que vai atrair mais seguidores, compradores, enfim, deixar o seu negócio ainda mais sólido. Antes de mais nada, antes de eu te mostrar de fato o que você precisa fazer para criar um calendário editorial, entenda que para que você tenha uma rede social profissional, você tem que tratar a sua rede como um profissional. Ou seja, criar um planejamento, criar um calendário editorial para que você tenha uma visão a longo prazo do que você vai postar, que tipo de formato você vai utilizar e qual o seu objetivo como um todo. E é isso que eu vou te apresentar aqui e vou te mostrar como é que você faz para criar. Então vamos para a tela do computador. Agora vamos colocar a mão na massa, tá? Como é que faz para você criar um calendário editorial para as redes sociais? Tá? Ou um planejamento, uma programação de conteúdo, enfim. Antes de mais nada, tem 3 fatores que você precisa considerar. Quais são eles? Objetivo. Qual o objetivo dessa estratégia? Por que você está fazendo esse conteúdo nas redes sociais? Só porque falaram que é bom, que é importante? Ou porque você quer trazer mais seguidores, quer conseguir um engajamento maior com a tua marca? Você quer trazer clientes, leads potenciais para o teu negócio? Qual que é o teu objetivo? Se você faz, por exemplo, um conteúdo pensando em trazer seguidores, não necessariamente ele pode trazer clientes para você, leads. Por quê? Porque ele foi focado em trazer seguidores. Talvez aquele conteúdo seja mais raso, seja mais visando entretenimento. E já um conteúdo pensado para trazer clientes, contatos, é um conteúdo mais direto, mais comercial e que talvez não dê tanto engajamento. Portanto, é fundamental que você tenha um objetivo, ou mais de um objetivo, mas todos eles já traçados e que toda a tua estratégia de conteúdo seja pensada nesses objetivos. Outro ponto, público-alvo. Quem que você quer atingir? São homens, mulheres, jovens, pessoas mais experientes, mais velhas, pessoas com alto poder aquisitivo ou não? Por quê? De acordo com o público que você tem um tom de voz diferente, você tem uma comunicação diferente, mais colorida, mais clássica, mais sóbria. Enfim, então isso influencia muito, você precisa conhecer. Então recomendo que você primeiro conheça o seu público-alvo, depois crie o que a gente chama de persona, ou seja, uma fatia desse público, uma pessoa fictícia que vai representar este público-alvo, certo? Terceiro ponto, os canais que você vai escolher, tá? Os canais que você vai trabalhar, ou seja, se são o Instagram, o Facebook, ou também você vai atuar dentro do TikTok. Para cada canal diferente exige atenções diferentes, pontos diferentes. Você precisa saber que no TikTok você vai trabalhar mais um vídeo. Já no caso do Instagram você tem vários formatos diferentes. Então isso é fundamental porque vai nortear a nossa criação. Depois você precisa entender o funil de conteúdo. O que é isso, Alisson? Conteúdo ele tem 3 classificações, topo, meio e fundo. E por que a gente fala funil, né? Porque o conteúdo de topo é aquele conteúdo mais raso que vai estar no topo de um funil. Pensa comigo aqui, um funil, né? No topo de um funil vai ser aquele conteúdo mais raso, mais inspiracional, tirando dúvidas básicas, aquela pessoa que não tem ainda um nível de consciência grande sobre o teu negócio. Você pode usar muito esse tipo de conteúdo para atrair pessoas para o teu perfil, para atrair novos seguidores. Então, se você tem um perfil muito pequenininho, ainda com poucos seguidores, esse é o primeiro tipo de conteúdo que você tem que fazer e com grande volume, que é o de topo de funil, ou seja, aquele conteúdo mais raso que fica no topo. Já o meio de funil, né, agora vamos um pouco mais para a metade, já são aquelas pessoas que já estão te seguindo, que já conhecem o teu negócio, mas ainda não tão profundamente. Então você começa a entrar em conteúdos um pouco mais densos, explicando, por exemplo, uma dúvida frequente sobre a tua área. Ou, enfim, tirando uma dúvida um pouco mais técnica, ou não falando tanto de memes e de coisas engraçadas, mas sim conteúdo mais denso e mais sólido. Lógico, entenda que rede social, a não ser que você pegue como exemplo aí o YouTube, que é uma rede mais densa, todas as outras são redes mais rasas, onde você tem que fazer um conteúdo mais
direto, objetivo, curto. Já o fundo de funil já seria para aquelas pessoas que já te conhecem, já entendem, né, o teu segmento, já estão com um nível de consciência mais elevada e querem justamente tirar uma dúvida antes de fechar com você, querem tirar uma dúvida antes de comprar o teu produto ou serviço, tá? Então você tem que dividir todo o teu planejamento de conteúdo entre topo, meio e fundo. Todos esses conteúdos têm um objetivo diferente. O de topo é para trazer mais seguidores. O de meio é para gerar um convencimento e mais autoridade para a tua marca. E o de fundo para vender. Então, se você entende isso, fica muito mais claro. A grande maioria do conteúdo que você vai produzir vai ser topo de funil, ou seja, aquele conteúdo mais raso, justamente para trazer e aumentar a tua rede. E aí você vai colocar, né, numa proporção de 60% topo, pode colocar uns 30% de meio de funil e 10% de fundo. Alisson, mas eu quero vender com o meu perfil, eu não quero só trazer pessoas. Não, sim, mas você entende que quanto mais pessoas entram nesse topo, quanto mais pessoas estão dentro da tua rede social, maior a tua possibilidade de venda. Se você tem poucas pessoas na tua rede social, se você trazer, né, 60% de conteúdo de fundo, você não vai vender. Então, entenda que você tem que colocar a proporção adequada. Mais conteúdos rasos, mais conteúdos falando da tua área, mas de uma forma mais geral, menos técnica, um pouco de conteúdo de meio e pouquíssimo conteúdo de fundo para vender nas horas certas, nos dias certos, nos horários certos e da forma correta, com a linguagem correta. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido super simples. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Fazendo isso, você me ajuda muito e me incentiva a fazer mais conteúdos para você. Quando nós chegarmos em 10 mil inscritos, eu vou liberar para você um curso com 20 estratégias gratuitas para você divulgar o seu negócio. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, basta se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que também podem se interessar. É muito simples. E não se esqueça também de seguir a Suprema Propaganda nas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, e entenda que esses tipos de conteúdo aqui que entram no nosso funil, eles não são para ser feitos em qualquer tipo de formato de conteúdo. E aí entra o nosso próximo ponto. Nós temos aí, vamos pegar como exemplo o Instagram, que é a principal rede social que nós temos no mercado hoje. Quando a gente fala do Instagram, normalmente o conteúdo topo de funil, ele vai ser aquele conteúdo feito no Reels, né? Às vezes alguma coisa no carrossel também, mas normalmente o Reels ele vai funcionar muito melhor para conteúdo topo de funil, aquele conteúdo para alcançar novas pessoas e crescer a tua base. Já o conteúdo meio de funil vai ser o carrossel, aquele conteúdo um pouco mais técnico, com mais informações, tá? Ou então a postagem estática, aquela única imagem que você coloca lá no teu perfil. Já o conteúdo de story e live normalmente é fundo de funil. A live é quando são pessoas que já te conhecem e querem consumir um conteúdo mais denso teu. Mesma coisa o story, aquela pessoa que já te segue, já vê os teus conteúdos e tem a chance de comprar de você. Não significa que você não pode colocar um conteúdo topo de funil lá no story também. Pode, mas entenda que cada formato tem o seu propósito. Certo, Alisson? E como fazer? Bom, para isso eu normalmente uso uma planilha. Você pode fazer isso no Trello, pode fazer em outra ferramenta que você julgar necessário. Eu gosto de usar o básico, né? Uma planilha aqui no Google e já está excelente. E aí, o que eu coloco nessa planilha? Data, hora, tema e o detalhamento do tema. E, se possível, até referências, né? Até vou colocar aqui também, ó. Exemplo, ó, eu vi um conteúdo muito legal no Instagram e eu quero fazer algo baseado naquele conteúdo. Não recomendo que você copie, nem que você faça o conteúdo igual do início ao fim, não. Você pode se basear nele e acrescentar, dar o teu toque pessoal. Isso é completamente tranquilo. Ou seja, a parte de executar, né, de criar esse calendário, é a mais tranquila de todas que eu te falei. O mais importante é você compreender o teu público, compreender o teu objetivo, entender que existe conteúdo topo, meio e fundo de funil, o formato que você vai trabalhar e aí depois colocar tudo isso na planilha. Não é algo fácil, você vai ter que buscar referências, pode olhar perfis de concorrentes, você pode dar uma olhada no Google, né? Se eu faço conteúdo para o Instagram, onde é que eu vou olhar? No Instagram e vejo os concorrentes. Vejo o que as outras pessoas do meu segmento estão fazendo. Ah, Alisson, eu trabalho num segmento que não tem ninguém. Então você vai ver perfis parecidos, de segmentos parecidos. E hoje a gente tem a inteligência artificial que nos ajuda muito.
tá? Que você pode usar, por exemplo, o ChatGPT para criar algumas ideias de conteúdo também. A maioria delas vai ficar um pouco mais engessada se você não souber, né, criar um bom prompt, se você não tiver o conhecimento da área. Mas já é uma base, né, uma linha de pensamento que você pode seguir inicialmente para você não ter que partir do zero. Certo? E para você que ficou até aqui, agora vem a estrutura final para você criar o conteúdo perfeito que vai gerar muito resultado para você. A seguinte estrutura. Primeiro, você precisa de um gancho ou copy, né? O que é o gancho ou copy? Seria aquele texto chamativo do começo, aquela frase impactante, aquele texto contraintuitivo, né? Se for uma imagem, logicamente eu não estou falando de um texto. Mas a imagem também acaba sendo um gancho. Se você bota uma imagem que não tem nada de interessante, não vai chamar atenção. A gente precisa chamar a atenção das pessoas. Se a gente está falando de um vídeo, o gancho seria, por exemplo, um objeto diferente que você está usando. Sei lá, estou tomando água aqui numa garrafa de 2 litros, né? É algo chamativo. Só o fato de eu mostrar ela no vídeo já é um gancho visual. Ou então eu estar num ângulo diferente, deitado, em pé, na diagonal, enfim. Tudo isso é gancho, ou seja, uma proposta diferente para que você não vire paisagem dentro da rede social. Mas só o ângulo, só a imagem não basta. Muitas vezes você tem que anexar também um texto, uma fala coerente, chamativa, interessante. E antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma dica super legal. Na última semana saiu um vídeo falando sobre quais canais você deve escolher para divulgar a sua empresa. Se você precisa fazer uma divulgação em vários canais, em várias redes sociais, no Google, tráfego pago ou não. Se você pode escolher apenas um canal e você já vai ter um grande resultado. Então, assim que acabar esse vídeo, assiste esse outro, que ele está imperdível. Nós estamos falando de conteúdo, então tem que ter o conteúdo, tem que ter o corpo, né, o desenvolvimento daquilo que você está falando. E aí entra, né, um conteúdo mais técnico, ou um conteúdo, enfim, um pouco mais raso, depende do tipo de conteúdo que você está fazendo. Mas aí vem a entrega em si. Tente fazer isso de uma forma extremamente interessante, com storytelling, contando uma história. Você pode passar sempre o conteúdo de 2 maneiras. Falando, para você usar, né, vou dar um exemplo aqui, o gatilho mental da autoridade, você pode dar uma aula. Exemplo, o gatilho mental da autoridade é quando você usa, por exemplo, a autoridade de outras pessoas no seu discurso. Albert Einstein já falava isso, isso, aquilo, tal. Isso é uma aula. Muitas vezes a aula pode ser chata, né, e as pessoas não querem ouvir. Agora, você pode contar isso através de uma história. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele não conseguia vender. Ele realmente tinha um produto, uma solução muito boa, mas ele não conseguia vender. Até que ele chegou aqui na nossa agência e a partir do momento que ele colocou essa estratégia dentro do discurso dele, tudo ficou muito mais fácil e ele hoje faz 10, 20, 30 vendas por dia, dependendo da época do ano. E o que ele fez? Começou a usar o famoso gatilho mental da autoridade, onde ele usa a autoridade de pessoas famosas, pessoas que são autoridades na área, para fundamentar e basear a técnica ou produto dele. Você viu que eu tenho 2 formas de trazer o mesmo conteúdo. Eu posso primeiro dar uma aula, mas a aula pode ser meio chata. Agora, eu posso também contar uma história. E para o Instagram, para o TikTok, isso funciona muito. Então, aprenda a usar o storytelling dentro do corpo do teu conteúdo. E para fechar, você precisa ter uma CTA, uma chamada para ação, call to action. Exemplo, se você gostou desse conteúdo, salva para consultar depois. Você já passou por isso? Mande para aquele seu amigo que já vivenciou isso com você. Deixe aqui nos comentários, já aproveitando o gancho, né? Deixe nos comentários do vídeo do YouTube se você já faz um calendário editorial. Enfim, tudo isso é CTA, uma chamada. E não adianta você colocar várias coisas. Curta, compartilha, se inscreve, piriri, pororó. Isso até vai funcionar num vídeo maior, mais longo, como por exemplo no YouTube. Mas dentro da rede social, como o Instagram, isso vai ser meio cansativo e não recomendo que você faça. Escolha um objetivo e foque nele. Bom, se você não quiser passar trabalho para criar esse calendário editorial, quiser contratar uma empresa profissional, faz o seguinte, contrata a Suprema Propaganda. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo, tem nosso site, nosso WhatsApp, fale com nossos especialistas e eles irão te ajudar a criar um calendário editorial, criar as postagens, as legendas, publicar para você e ainda cuidar de todo o tráfego pago, ou seja, a solução completa.
tanto nas redes sociais como em todo o marketing digital do teu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho pensando em melhorar a sua estratégia de marketing de conteúdo nas redes sociais. Se você já faz um calendário editorial, se você já tem um planejamento de conteúdo, comenta aqui embaixo. E se você não faz, por que você não está fazendo ainda? O que está te impedindo de executar isso? Se você ficou com uma dúvida em alguma das partes aqui que eu expliquei, comenta aqui que eu vou te ajudar também, tá? A gente responde todas as mensagens aqui do canal e eu sempre verifico mensagem por mensagem para ver o carinho de vocês e também tirar as dúvidas, porque aqui é um espaço onde vocês podem trazer questões, dúvidas e a gente responde com o maior prazer, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu gostei, não custa nada e é super rápido e me incentiva a produzir mais conteúdo. E também nos seguir nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, tem vários conteúdos diferentes lá que também vão te ajudar a ter mais insights para o teu negócio. Tá certo? Fico por aqui, um forte abraço e valeu!